ministério, igreja, etc. Obviamente, seria impossível em 2 ou 3 aulas, ou mesmo 4, 5 horas, ou coisa desse tipo, dar um curso de planejamento para vocês. Acho que esse não é o objetivo aqui. Mesmo que eu passasse assim um overview, né, de todos os pontos, faça isso, faça daquele jeito, etc., eu sei que não resolveria o problema. Então, eu vou me concentrar basicamente em duas coisas principais que eu considero assim 2 pilares, né, de todo o processo de planejamento. Desculpa. E a partir disso, vou conexão desses 2 pontos com tudo que vocês podem fazer em termos de planejamento. Eu sei que no Brasil, pela nossa cultura, a gente não é um povo dado a planejamento, né? A gente vai e sai fazendo, né? Seja na igreja, na empresa, no governo. A prova são as milhares de obras que têm paradas aí pelo Brasil, do governo, ou empresas, de cada 5 empresas que começam, depois de 10 anos, só uma sobrevive. E grande parte disso é exatamente a falta de planejamento, né? Não planejar já é planejar o fracasso, né? Não existe a opção assim, não, eu não quero planejar porque Deus vai conduzir, o Espírito Santo vai me dirigir e tal. Então, sim, o Espírito Santo vai conduzir, mas tem a sua parte no negócio. Fazendo uma comparação bem simples, é como quando você vai fazer uma prova, um vestibular, ou coisa desse tipo. Você pode orar na hora para o Espírito Santo te ajudar. Agora, como dizia um amigo meu, o Espírito Santo na hora vai torcer sua mente lá para tirar tudo que você estudou. Se você não estudou nada, ele vai torcer e não vai sair nada. Então, você vai tirar 0 na prova. A culpa não é do Espírito Santo, né? Ele tentou lembrar você das coisas que era a sua parte. Se você não fez sua parte, então não adianta reclamar do Espírito Santo. Eu diria que na igreja, pensando agora especificamente na nossa situação, é mais ou menos a mesma coisa. O Espírito Santo vai fazer a parte dele. Eu já vou demonstrar isso para vocês com algumas coisas bem simples. Agora, se você não fizer a sua parte, não adianta você imaginar que o Espírito Santo vai, né, pegar algo que você não plantou e vai fazer brotar dali. Obviamente, vamos dar o desconto aqui para milagre, né? Milagre é especialidade de Deus, do Espírito Santo, etc. Mas ele já deu para a gente algumas ferramentas que possibilitam a gente estruturar, planejar, sistematizar, etc., para amplificar os resultados, obviamente, que ele quer fazer. Então, esse é um primeiro paralelo que eu quero fazer. Um segundo paralelo, uma segunda comparação muito importante é que a Bíblia e Deus... a Bíblia é um livro que mostra planejamento de ponta a ponta. Deus é um Deus planejado de ponta a ponta. Então, algumas situações para você entender melhor isso. Primeiro, na criação, Deus podia ter feito tudo num dia só, mas ele fez um plano e dividiu isso em 6 dias e ainda tirou um para descansar. Dentro do planejamento que Deus fez na criação, existem coisas sequenciais e prioritárias. Então, por exemplo, por mais que Deus tivesse empolgado para criar o homem e a mulher, não adiantava criar o homem e a mulher primeiro se não tinha terra para pisar, água para beber, ar para respirar, etc. Então, o homem e a mulher morreriam porque de casa anterior. Então, Deus já mostra na própria criação uma obra de planejamento. Como é que você estabelece prioridade, como é que você organiza as coisas para fazê-las sequencialmente, como é que você tem um plano, né, para criar o mundo inteiro, dividir em partes, depois criar animais, peixes, etc., e, por fim, colocar o homem para administrar aquilo. Se a gente segue na Bíblia quase todas ou praticamente todas as coisas que Deus pediu para alguém fazer, tinha um plano. Então, se você olha para José no Egito, tinha um plano para salvar a nação e salvar a família. Se você olha para Gideão, tinha um plano para vencer aquela batalha. Se você olha para Josué, tinha um plano detalhadinho de como derrubar as muralhas.
E vai por aí afora. Neemias tinha um plano para reconstruir os muros e assim vai. Se a gente olha para a forma como a gente compartilha o evangelho, o que a gente usa? O que a gente chama de plano de salvação. Então, Deus tinha um plano, inclusive quando o homem e a mulher erraram e pecaram, etc., tinha um plano para executar o propósito dele e salvar a humanidade. Então, nesse aspecto, a gente percebe que Deus é um Deus planejado. A Bíblia é um livro que mostra a essência do que é planejamento, estratégia, foco, planos estratégicos, visão estratégica, etc. Paulo foi um dos maiores estrategistas que a gente teve, né? Enfim, daria para passar aí uma hora só mostrando as referências bíblicas disso. Então, só para vocês terem ideia disso. De outro lado, o planejamento na igreja, eu não vou dizer que é completamente diferente do planejamento de uma empresa, mas ele é bem diferente. Numa empresa, numa organização, numa ONG, etc., você vai ter uma visão de futuro, você precisa elaborar planos de ação, você precisa ter objetivos, etc., mas eles normalmente seguem basicamente os princípios e as regras de administração. Na igreja, a gente tem já um fator diferente, e é exatamente aí que entra a conjugação entre a ação do Espírito Santo e planejamento. Na igreja, a gente tem a participação do Espírito Santo em qualquer plano que a gente faz. Então, o planejamento precisa começar com oração, a dependência do Espírito Santo é crucial para isso, e se a gente olha, por exemplo, no livro de Atos, a gente percebe muito essa conjugação. Por exemplo, em Atos 2, 3, 4, ali, a gente vê até o capítulo 7, né, quando começa a perseguição e a dispersão da igreja, a gente vê basicamente o Espírito Santo agindo. Não tinha muito plano ali, né? Tinha o plano de Jesus de começar a igreja, os apóstolos começam, ela explode, né? 70, 500, 5 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, perde a conta, etc. E chega uma certa altura, ali em Atos 7, quando tem o apedrejamento de Estevão, início da perseguição, que a igreja inteira é dispersa. E a Bíblia diz que fica em Jerusalém só os 12. Então, aqui, nenhuma regra de administração explica isso. Eu tive o privilégio de estudar teologia e também estudar administração. Depois fiz um mestrado aí, corporativo na área de liderança, etc. Então, a gente faz duas descobertas. Primeiro, tudo que a gente pode estudar de administração está na Bíblia. Segundo, o estilo de planejamento da igreja é diferente porque tem algumas coisas que o planejamento, que o Espírito Santo faz, que nenhuma regra de planejamento explica. Então, por exemplo, a dispersão da igreja. Imagine que Deus abençoe aqui o pastor Marcos e a igreja dele começa a crescer, 5 mil, 10 mil, 20 mil, etc. E aí, quando bate em 30 mil, ele diz, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pôr no nosso plano estratégico que agora eu vou ficar aqui só com um grupo de líderes e nós vamos espalhar esses 30 mil pelo mundo inteiro. Não vai ficar mais ninguém aqui, nós vamos vender o templo e vamos começar tudo outra vez. Eu acho que nem o Marcos e nenhum de nós faria isso, colocaria isso no plano estratégico da igreja. Por quê? Só o Espírito Santo pode fazer um negócio desse. Nenhum de nós quer perder o crescimento, especialmente quando a igreja está muito grande, a arrecadação está boa, os ministérios, etc. E ninguém colocaria isso no plano estratégico da igreja. Então, aqui a gente tem uma situação típica que o Espírito Santo faz algumas coisas na igreja que nenhuma regra de administração explica. Já de outro lado, quando a gente olha, por exemplo, para Atos 6, a gente vê uma situação completamente oposta e diferente disso. Em Atos 6, surge ali a questão das viúvas, etc. E o que a gente vê ali? Administração pura, planejamento e capacidade de inteligência dada por Deus pura. Então, surgiu um problema, as viúvas não estão sendo bem atendidas, o problema é levado para os apóstolos, o que os apóstolos dizem? Nós não vamos pôr a mão nisso. O nosso foco é a oração e a pregação da palavra.
Terceira coisa que eles fazem, mas nós não vamos ignorar o problema. Então, levante um grupo de líderes, treine esse grupo de líderes, delega a solução para esse grupo de líderes e nós vamos ficar aqui no nosso foco. Gente, isso é administração pura, né? Problema, solução de problema, foco, levantamento de novos líderes para resolver o problema, treinamento desses líderes, delegação. São todos elementos puros, puríssimos de administração e de planejamento. Então, percebam que não é uma coisa ou outra. Eu já ouvi gente dizendo ao longo da minha trajetória aí que planejamento é coisa do diabo, etc., que é o Espírito Santo que conduz a igreja, a gente não precisa de nada disso e tal. Mas a questão é que não é uma coisa ou outra. Então, tem coisas que o Espírito Santo vai fazer na igreja que nenhuma regra de administração explica. E tem coisas que o Espírito Santo já deu inteligência para a gente, capacidade para a gente planejar, estruturar, organizar, focar, delegar, treinar, etc., que ele até poderia fazer, mas ele não vai fazer porque já passou o bastão para a gente. Então, é aí que se conjugam as duas coisas e é por isso que o planejamento na igreja é algo bem diferente de tudo aquilo que a gente vê na empresa, por exemplo. Na igreja, a gente traça os planos, define as metas, ora, submete a Deus e vamos executar. Sentimos paz nisso, a direção de Deus nisso. E também, se o Espírito Santo manda a gente fazer algo que não estava no planejamento, ou se até o Espírito Santo faz alguma coisa que não estava no planejamento, a gente simplesmente junta isso. Não é uma coisa ou outra. Paulo é um exemplo muito prático disso. Paulo, por exemplo, ele fazia o plano das suas viagens, vou fazer uma viagem para a Itália, para Roma, para Malta, etc. Mas no meio do caminho, se o Espírito Santo diz, Paulo, passa a Macedônia agora, ele mudava o plano e fazia aquilo que o Espírito Santo estava dirigindo. Então, acho que esses são princípios bem, eu diria, básicos, de um lado, para planejar na igreja, e de outro, às vezes a gente quer complicar demais, mas tem coisas muito simples como essas, que se a gente usar como princípio, isso vai ajudar muito a gente no processo de planejamento e, obviamente, no avanço e no sucesso do nosso ministério. De outro lado também, queria colocar uma terceira coisa aqui preliminar, é que vocês não devem se sentir incomodados ou se sentirem mal por não saberem planejar ou por não terem essa habilidade. A gente tem pesquisas no Brasil que confirmam algumas pesquisas da Christianity Today nos Estados Unidos que mostram que mais ou menos 75% dos pastores não têm habilidade de administração, planejamento, não têm dons nessa área, etc. Por quê? Porque tem outros dons. Normalmente pastores, né, missionários, etc., têm um coração desse tamanho, é muito mais gente, muito mais pessoas, etc., do que tarefas. Então, aí é que vem um outro princípio muito importante. Se você não é bom nisso, não há nenhum problema. O problema é você não chamar gente boa para te ajudar nisso. O problema é você ficar com medo de que outras pessoas vão ser superiores a você. Elas vão mesmo. Você precisa de gente melhor do que você em algumas áreas em que você não é bom. Então, o problema é você não pedir ajuda, né? Como se você ficar doente, não pedir ajuda do médico, como se você tiver problemas emocionais e não pedir ajuda do terapeuta, ou problemas físicos e não pedir ajuda do massoterapeuta ou da pessoa que trabalha com fisioterapia ou qualquer coisa assim. Então, não é diferente em relação ao pastor e à igreja. Se você não tem essa habilidade, peça ajuda. Obviamente, é interessante você ter noção dos pilares de planejamento, por que é importante planejar, aonde que o planejamento leva você e a sua igreja, mas se você não é a pessoa que morre de amores por planilha, por calcular as coisas, por estabelecer alvos, etc., tenha a visão, que é a coisa que eu vou trabalhar hoje com vocês. E peça ajuda para pessoas para sistematizar a visão
estruturá-la, colocá-la em planos para que aquilo possa acontecer. Bom, à luz disso, então, desses pontos que normalmente envolvem todos vocês, eu queria abordar aquilo que eu considero assim, a coisa mais importante do planejamento, que é exatamente visão. Eu vou só mostrar um primeiro desenho aqui para vocês, só para ilustrar isso e a gente poder desenvolver um pouquinho esse tema. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho e eu já volto. Acho que todo mundo está vendo a tela? Okay. Sim. Bom, eu diria que, a grosso modo, fazendo uma divisão assim bem simples, para a maioria que não é especialista em planejamento, ou que não tem dom nessa área, etc., a gente poderia dividir a essência do planejamento nessas 3 palavras. Primeiro, visão, depois, planos para você executar a visão, e, em seguida, a essência da execução. Por que eu coloco essas 3 palavras nessa sequência e nessa interligação umas com as outras? Bom, primeiro, porque normalmente quando a gente pensa em planejar na igreja, a gente já cai de cabeça nos planos de ação. Às vezes nem nos planos, às vezes a gente cai de cabeça no calendário. A gente acha que calendário é planejamento. Na verdade, não é. Depois eu vou mostrar um outro desenho para vocês que mostra que, na verdade, calendário é uma das últimas coisas do planejamento. Mas mesmo que a gente esboce alguns planos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos melhorar esse ministério, melhorar aquilo, etc., normalmente a gente cai de cabeça já no planejamento, sem fazer a pergunta preliminar. Qual é a visão? Onde é que a gente quer chegar? Qual é o ponto futuro, nos próximos 10 anos, 20 anos, onde a gente quer chegar? A gente normalmente começa a planejar assim, precisamos melhorar o templo, trocar os bancos, ou melhorar o ministério X ou Y, etc. Mas se a gente perguntar, onde é que você quer chegar daqui 10 anos? É a minoria que consegue responder essa pergunta. Por isso, eu quero trabalhar hoje com vocês esse primeiro fundamento, que é a visão de futuro. E não é simplesmente ter uma frase bonita lá escrito, nossa visão porque em grande parte dos casos também o pessoal consegue escrever frases bonitas que ficam pregadas lá na parede e você continua fazendo o que sempre fez no dia a dia, que não tem nada a ver com aquilo. Então, a gente está falando de uma visão de futuro que define quais são os planos que você vai executar. E, em seguida, como você vai executar isso. Esse é o segundo erro mais comum no planejamento. O primeiro é entrar nos planos sem pensar na visão. O segundo é, mesmo que você tenha uma visão ou não, e elabore planos, normalmente eles ficam na gaveta e a gente não trabalha a execução. A execução é uma parte crucial do planejamento. Porque, eu diria assim, planejar é até fácil, por mais difícil que seja para alguns, mas é fácil. O gargalo nosso está exatamente na execução. E aí entra a nossa realidade como brasileiros, novamente. A gente é o povo que não planeja e quer alcançar resultados maravilhosos. E com ou sem planejamento, a gente é muito atrapalhado na execução. A gente pode ter até bons planos, boas estratégias e execução sofrível. Isso acontece nas igrejas, nas empresas, nas escolas, nos hospitais, no governo, etc. A gente escreve um negócio, gasta horas ali discutindo aqueles pontos, elaborando alvos, etc. E aí a gente põe na gaveta e continua fazendo o que a gente sempre fez. Então, eu queria assim, que vocês gravassem todo o planejamento estratégico de uma igreja passa por esses 3 pontos. Primeiro, qual é a visão, onde que ela leva a gente, o que ela tem a ver com a missão de Deus, que impacto ela vai causar nesse tempo e nessa geração, no lugar onde a gente está, na cidade que Deus colocou a gente. Segundo, quais são os planos práticos para eu executar essa visão? E terceiro, como eu vou executar e com quem? São 2 perguntas cruciais.
E aí eu quero fazer uma correlação aqui disso com 3 outras palavras que, na verdade, estão totalmente conectadas aqui. A primeira é a seguinte: a visão parte, ou pelo menos passa, em grande parte, pelo líder. A gente tem N opções. A gente tem a opção de o líder teve uma visão, ou Deus deu uma visão para o líder e ele vai criar a comunidade da visão para executar aquele plano, aquela visão e por conseguinte aquele plano. A gente pode ter um grupo de líderes que começou a conversar e alinhar seus pensamentos e corações em torno de uma visão, e a partir daquele grupo surge uma visão. A gente pode ter um grupo ou uma igreja que está, sei lá, meio perdido, e aí vem um líder de fora, um novo pastor ou coisa desse tipo, que traz uma visão. Enfim, tem N possibilidades, mas uma coisa é certa: a visão passa pelo líder. Se você, como líder de uma igreja, não tiver uma visão, ou não tiver um grupo que te ajude a construir essa visão, ou não tiver um insight, como foi o caso de Neemias, a partir de uma situação real que ele percebeu e aquilo despertou uma visão nele, o que vai acontecer? Você vai ser um líder de manutenção, você vai ser um pastor de manutenção. Você vai ficar 20 anos ali, olhando aquelas coisinhas básicas, vendo a água passar debaixo da ponte, e melhora um negocinho aqui, melhora um negocinho ali, mas não existe uma visão, ou seja, um lugar para onde você está levando aquelas pessoas. E é interessante observar que, numa pesquisa feita pela CEPAL alguns anos atrás, a gente perguntou assim, o que as pessoas esperam do líder, ou do pastor, ou coisa desse tipo. A primeira coisa, mais de 90%, integridade. Infelizmente, isso não deveria nem estar na pesquisa, né? Mas, com o tempo que a gente vive de líderes cristãos ou até mesmo pastores sem integridade, corruptos ou se perdendo, etc., o primeiro ponto que as pessoas apontaram é esse: eu espero que o meu pastor, o meu líder, seja alguém íntegro, honesto. Segunda coisa, 72%, 73% mais ou menos, alguém que tenha uma visão. As pessoas esperam ser conduzidas para algum lugar. Elas esperam que alguém diga para elas: estamos indo para lá. Então, é por isso que a gente tem um número reduzido de visionários em relação à população, ou o número de pessoas que está numa igreja, etc. Porque se todo mundo tivesse uma visão ali, ia ser uma confusão, na verdade, né? Porque visão mais visão gera confusão, gera divisão. Mas é importante que um líder puxe um outro grupo com ele para conduzir o povo, a igreja, as pessoas a uma visão. Bom, a Bíblia está cheia de referências sobre isso, né? Quando não há visão, o povo sofre, o povo perece. Sem uma visão, as pessoas ficam perdidas, desnorteadas. É só você dar uma olhada em Provérbios que você vai encontrar inúmeras citações sobre isso. Então, a primeira coisa é que o planejamento não começa com um grupo de pessoas que você senta e diz: gente, e aí, o que a gente faz? Não, isso é o segundo passo. O primeiro passo é: qual é a visão? Eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão, eu estou levando esse pessoal para onde? Ou eu não tenho uma visão, mas eu vou sentar com um grupo de líderes que me ajudam e vou perguntar isso para eles, e nós vamos construir essa visão em conjunto. A partir disso, obviamente, você precisa de uma equipe para desenvolver os planos. O líder, sozinho, isoladamente, ele até pode ter uma visão, mas ele não vai executar essa visão sozinho. Os planos precisam ser desenvolvidos por uma equipe. Se você pular da primeira para a segunda parte sozinho, você tem um problema. Porque se você chegar com todos os planos prontos para a sua equipe de liderança, eles não vão se envolver. Eles vão dizer: bom, deixa o pastor se arrebentar aí, porque esse negócio não vai dar certo mesmo, né? E quando não der certo, você já sabe que vai ter alguém que vai dizer assim: eu sabia, só era uma questão de tempo, né? Por quê? Porque eles não foram envolvidos. E em inglês tem uma palavra muito própria para isso, que não existe uma tradução assim literal em português, que é ownership. Ownership é o senso de pertencimento.
Então, aqui nós estamos falando disso. Você pode desenvolver uma visão sozinho, mas os planos você precisa ter uma equipe que tenha aquele senso de pertencimento. Esse negócio é meu, eu vou ajudar a desenvolver em conjunto. E se eles não derem os pitacos deles e não participarem, fatalmente, ou você não vai executar a visão, ou você vai ficar sozinho com a visão e vai se tornar um sonhador, que eu já vou falar já já sobre isso. E aí, em terceiro lugar, obviamente, quando vem a execução, você precisa ter uma outra palavrinha associada aí, que é capacitação, ou seja, você precisa capacitar essa equipe que vai te acompanhar para poder executar a visão. Por quê? Porque a visão é tão grande que as pessoas nunca vão estar capacitadas para isso. Então, da mesma forma que essas três palavras são, vamos dizer, consequência uma da outra, a execução é consequência dos planos, os planos são consequência da visão, aqui é a mesma coisa, o líder puxa a visão, você capacita essa equipe, dá mais ferramentas, mais recursos para eles executarem o plano. Bom, a partir dessa visão geral aqui, deixa eu trabalhar com vocês um pouquinho, então, a questão da visão. Um dos melhores livros que eu já li sobre visão, sei lá, nesses últimos 30, 35 anos, é um livro do Andy Stanley chamado Visionar. No final eu dou a indicação para vocês, onde ele trabalha não só como que ele implementou a visão da igreja que ele lidera hoje lá em North Point, em Atlanta, como ele faz um paralelo disso com Neemias. É muito interessante, tem muita coisa sobre Neemias, mas ele faz um paralelo bem interessante para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre visão. E ele começa dizendo uma coisa muito interessante. Às vezes, os nossos planos apontam para milagres. A gente já faz um plano que a gente espera assim, que seja milagroso aquilo ali acontecer. E a nossa tendência natural é orar por milagres. Mas ele diz que muitas vezes não é isso que a gente precisa. Em muitas situações é mais apropriado a gente orar por oportunidades. E quando a gente ora e pede e até coloca no nosso radar, nos nossos planos, o pedido para Deus nos dar oportunidades, é isso que vai desenvolver os nossos planos. Então, ele trabalha, por exemplo, esse conceito a partir de Neemias. Neemias, quando ele teve aquele insight ali no capítulo 1, os primeiros versos ali, que ele ouve que o povo está voltando do exílio, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, etc., ele não ora, ele senta, ora, jejua, ora, etc., passa alguns dias fazendo isso, mas ele não ora assim, Deus, faz um milagre, levanta a moral do povo, reconstrói os muros, manda uma legião de anjos lá para construir. Não, ele ora, na verdade, por oportunidades. Em seguida, ele sai em busca de recurso, apoio, né? Então, primeiro apoio, ele vai conversar com o rei, para quem ele trabalhava, o rei o apoia, aí ele pede suporte, recursos para o rei, depois ele vai para Jerusalém, depois ele pede pessoas na sua equipe, e Deus vai abrindo oportunidades, Deus vai abrindo portas, né? Então, ele não ora por um milagre sobrenatural para os muros serem reconstruídos assim num piscar de olhos, mas ele pede por oportunidades e para que Deus abra portas para ele executar os planos que estavam vindo no coração dele. E é exatamente aí que a gente vê a diferença entre o sonhador e o visionário. Sonhadores, eles sonham para que as coisas sejam diferentes. Como seria bom que acontecesse isso ou aquilo. Eles envisionam outras pessoas para fazer diferença. Foi o caso de Neemias. Primeiro ele despertou o rei, depois outros líderes de outras nações que tinham ali perto para darem madeira e recursos, etc. Depois equipe e assim vai. Uma outra diferença é que sonhadores pensam sobre como seria bom se as coisas fossem diferentes. Mas visionários, eles procuram uma oportunidade para fazer alguma diferença.
Então, percebam a diferença. Um está no campo da imaginação, das ideias, está nas nuvens. O outro tem a visão, mas ele não fica nas nuvens. Ele põe o pé no chão e diz, vamos lá, vamos começar a fazer diferença. Vamos achar uma oportunidade, vamos pedir para Deus abrir portas ou dar uma oportunidade. Vamos fazer alguma coisa para executar isso aqui e tornar isso viável, execuível para as pessoas que a gente está alcançando. Eu diria hoje, essa é uma das maiores, talvez, preocupações do meu coração e de vários outros, na Envisionar, na CEPAL e outras pessoas que eu conheço, é que a gente tem, eu dividiria aí os pastores, tem N divisões que dá para fazer, mas essa, sobre o aspecto de visão, eu dividiria talvez em 3 grandes grupos. Aqueles que têm uma visão, mas não estão fazendo nada por ela. Então, se tornam sonhadores. Ah, como seria bom se a minha igreja fizesse isso, fizesse aquilo, etc. Mas eles não estão colocando a mão na massa. O segundo grupo, que é bem maior, são aqueles que estão acomodados, estão no estágio de manutenção. Eu diria, sem sombra de dúvida, hoje, que se tiver aí uns 20% de pastores que têm uma visão, mas são sonhadores, não estão executando nada, talvez a gente tenha uns 70% que estão simplesmente no estágio de manutenção. O problema deles não é simplesmente como aprender a planejar ou fazer um planejamento. O problema deles é falta de visão. Então, se não tem visão, não adianta ter planos. Você vai planejar o óbvio, você vai planejar a manutenção daquilo que sempre existiu. Você vai planejar como é que eu não deixo a peteca cair. E na Bíblia eu não vejo nenhum chamado para manutenção. Deus não chamou assim o Moisés, o Paulo, o Pedro. Fica quietinho aqui, senta na cadeira e só mantém isso aqui. Não deixa a peteca cair. Não, todo chamado na Bíblia é para uma ação. Não tem um chamado para manutenção. Mas me parece que hoje eu atribuiria, assim, meio que, não é uma pesquisa científica, mas pela percepção, eu diria que uns 70% dos pastores estão no estágio de meramente manutenção. Por isso eu estou começando por esse ponto, visão. E talvez sobre uns 10% que tenham visão e talvez não estejam planejando corretamente, ou se estão planejando corretamente, não estão executando corretamente. Eles têm um plano lá na gaveta e eles continuam lá no dia a dia, naquela agitação, aquele monte de eventos, atividades, etc., o que também não vai levar a nada, né? Não adianta encher a boca e dizer, temos um plano estratégico, está executando? Se não tiver, não adianta nada, né? Então, a partir disso, eu queria lançar para vocês algumas perguntas e algumas coisas que eu espero que incomode vocês no aspecto de terem uma visão de futuro. O Andy Stanley, nesse livro, diz que a visão tem pelo menos 4 componentes. O primeiro é um problema. Você quer, com a sua visão, ou com a visão que Deus te deu, solucionar um problema. Vocês podem observar isso na Bíblia. Moisés foi chamado para solucionar um problema, o povo estava lá trabalhando como escravo. José foi chamado para solucionar um problema, a nação e a família iam morrer de fome. Esther foi chamada para solucionar um problema, Neemias foi chamado para solucionar um problema, Jesus foi chamado para solucionar um problema. Então, a visão, ela não é algo egoísta ou algo que vai trazer benefícios para mim. Não, muito pelo contrário. A visão vai ajudar a solucionar um problema de alguém. Você vai ser a resposta de oração de alguém. Moisés foi a resposta de oração daquele povo que estava sofrendo. Esther foi a resposta de oração de um povo que ia ser exterminado. E assim vai. Isso traz, então, o segundo elemento. O primeiro é o problema, o segundo é a solução. Então, a visão, ela propõe, ela proporciona uma solução para um problema. Isso implica em que, quando a gente vai fazer o planejamento da igreja, a gente não vai olhar simplesmente assim, precisa trocar os bancos, precisa consertar o ar-condicionado, precisa comprar mais um piano novo, etc. Porque isso pode até estar resolvendo uns pequenos problemas, mas são muito pequenos. A gente precisaria perguntar assim, qual é o maior problema que tem na nossa cidade? Como é que a nossa igreja pode ser a solução nisso? Se você não tem nenhum insight de uma visão,
Pode começar por essas perguntas. Alguns pastores que eu conheço e fizeram sinceramente essas perguntas, fizeram descobertas terríveis, terríveis no bom sentido. Um pastor amigo meu, no interior da Bahia, quando assim, deu o estalo nele, ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso, Josué. E ele começou com a liderança dele perguntar assim, qual é o maior problema da nossa cidade que a gente poderia ser parte da solução? Ele descobriu que a cidade deles era o ponto de passagem do tráfico de drogas dos países da América Latina, do Bolívia, Peru, etc., para o Brasil. E eles colocaram um alvo, ele falou, nós queremos reduzir o tráfico de drogas na nossa cidade. Percebam que não é um problema fácil de resolver, mas eles se propuseram a ser a solução. Um outro pastor amigo meu, aqui no interior de São Paulo, quando ele fez essa pergunta e olhou para a cidade, ele descobriu que o índice de divórcio na cidade era superior a 50% dos casamentos. Então, ele colocou um alvo. A nossa igreja seja parte da solução desse problema. E eles começaram a trabalhar por isso. E isso já tem uns 10 anos. Há 1 ou 2 anos atrás, quando eu encontrei com ele e perguntei, ele falou, Josué, já reduzimos em 60% o índice de divórcio na nossa cidade. Então, ele já superou mais da metade do problema, percebe? Então, primeiro ponto, o problema. Segundo, a solução. Terceiro componente da visão, a razão por que alguma coisa precisa ser feita. Se você olha para Neemias, quando ele ouve as notícias, senta, chora, jejua e ora, qual é a conclusão que ele chega? Alguma coisa precisa ser feita. O povo está voltando do exílio, os muros estão caídos, as portas queimadas, o moral do povo está baixo, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu brinco sempre lá no escritório, brincadeira séria, na verdade, né? Que quando alguém diz isso, quando alguém dá uma nova ideia, eu acho que deveria ser feito isso, a melhor pessoa para fazer é quem deu a ideia. Isso, obviamente, não limita as pessoas de dar ideia, mas elas já sabem que, se elas tiverem uma ideia, ou se elas têm uma razão pela qual uma coisa precisa ser feita, quem está dando a ideia, ou quem está propondo isso, é a melhor pessoa para executar. E isso leva, então, ao quarto componente da visão, a razão por que alguma coisa precisa ser feita agora. Foi o caso de Neemias. O povo já está voltando, não dá para esperar nomear uma comissão para estudar o assunto, daqui 5 anos a gente volta no tema e tal. Não, a coisa precisa ser feita agora. É lógico que nem toda visão vai ser executada de imediato, você tem que preparar, você tem que recrutar pessoas, você tem que levantar recursos e tal. Mas quando o Neemias chega à conclusão, alguma coisa precisa ser feita agora, ele não começa a reconstrução dos muros no dia seguinte, mas ele vai conversar com o rei, ele vai levantar recursos, ele pede cartas, ele começa a preparar a equipe, ele prepara a viagem para Jerusalém, percebe? Tudo isso já era parte da solução ao problema que seria solucionado um pouco mais à frente. Então, percebam, a solução, a visão, desculpe, resolve um problema. Segundo, a visão tem um componente de solução. Eu vou resolver algo que está incomodando um grupo de pessoas, uma cidade, uma denominação, uma nação, o que for. Terceiro, alguma coisa precisa ser feita. E quarto, alguma coisa precisa ser feita agora. Bom, isso faz, então, com que o visionário seja alguém que mergulhe de cabeça na visão que teve. Eu diria que não dá para você ter uma visão e falar assim, bom, eu vou dedicar 20% do meu tempo nisso. Não. Lembrando do caso de Neemias, ele pediu autorização do rei, vamos dizer, para uma licença sem remuneração para ir lá resolver o problema. Ele teve que mudar de cidade, ele teve que deixar o emprego dele, ele teve que abandonar tudo que ele tinha. Quando Deus chama Abraão, é a mesma coisa. Quando Deus chama Moisés, deixa as ovelhinhas aí com seu sogro e vai lá resolver. Quando Deus chama José, o problema lá na frente, mas foi um mergulho de cabeça naquilo. E é por isso que não dá para conjugar a execução de uma visão com esse tanto de atividades e coisas que a gente tem na igreja. Se você quer executar uma visão, abre mão de tudo e fala, é para cá que nós vamos. Essa é a visão para onde eu vou conduzir o povo, essa é a visão para onde eu vou conduzir a minha equipe de liderança e essa é a visão para onde eu vou
meter a cara, meter a cabeça lá, de verdade. Eu tenho uma amiga minha de estudos teológicos, né? Quando eu fiz teologia, muitos anos atrás, ela foi missionária na África, em Angola, e ela sempre dizia assim: Josué, eu não quero estar na periferia da visão de Deus, eu quero estar no olho do furacão. É lá onde eu quero estar. Quem vai executar uma visão, ou quem tem uma visão para ser executada, precisa ter a mesma postura. Você não executa a visão ali na periferia, deixa eu ver o que vai acontecer para ver se depois eu entro. Não. Ou você está dentro, ou você está fora. E se você está fora, você não está executando a visão. Você está olhando, observando quem está executando a visão. E normalmente é quem está na outra igreja, na outra cidade, porque você não está conduzindo o seu povo para isso. Então, alguns princípios bem práticos para você caminhar na construção e execução de uma visão. O Ed Stanley, usando o exemplo de Neemias, diz que a visão começa com uma preocupação. E aí a pergunta é: o que te preocupa? Não é preocupação de perdi o sono porque não paguei as dívidas ou coisa desse tipo. A preocupação de Neemias, por exemplo, era o meu povo. Está voltando do exílio. Os muros, a cidade está destruída, os muros caídos, as portas queimadas, o moral do povo está baixo. Eles perderam o livro da lei. Tanto depois Esdras acha o livro da lei para ter aquele grande quebrantamento lá em Neemias 8, 9, etc. Isso era algo que preocupava o coração dele. E ele disse: enquanto eu não fizer alguma coisa por isso, eu não vou sossegar. Isso está queimando lá no meu coração. Então, uma pergunta prática que surge aqui é a seguinte: o que te preocupa? Uma causa, um grupo de pessoas, uma cidade, crianças que não foram discipuladas, pessoas que não foram discipuladas, um projeto na área de transformação social, alguma coisa que a sua cidade precisa de ajuda, ou que um grupo de pessoas no país inteiro precisa de ajuda. Enfim, o que te preocupa? Eu diria que esse é o ponto de partida para você efetivamente chegar numa visão. Se você não tem ainda algo muito claro de Deus, às vezes pode ser que você já tenha algo muito claro de Deus, é isso aqui para o qual Deus me chamou. Mas se você não tem, começa a pensar nisso. Preocupa, qual é aquela coisa que eu passaria a noite inteira conversando, que me apaixona, e que eu gostaria de fazer diferença, seja numa cidade, seja numa igreja, na denominação, num grupo de pessoas, enfim, o que te preocupa? Em seguida, a construção da visão, eu diria, ela serve como um mapa para a sua vida. Eu sei que a gente aprendeu, e quase todas as denominações, né, a gente aprendeu isso, a perguntar assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E depois de vários anos, eu aprendi que essa era a pergunta errada. Por quê? Porque Deus não tem uma vontade para a sua vida. Deus tem uma vontade. Ele só tem uma vontade. Então, eu me alinho à vontade de Deus. E quando eu entendo qual é a única vontade de Deus, isso serve como um mapa para a minha vida. E isso, obviamente, me leva à visão que Deus quer que eu execute nesse tempo. Então, a vantagem mais prática de uma visão é que ela dá direção para a sua vida, para o seu ministério, consequentemente, para a sua igreja. E, obviamente, nesse sentido, a visão simplifica decisões. Veja só no caso de Neemias. Ele estava ali no palácio, trabalhando com o rei, tudo beleza, etc. Quando esse incômodo bate no coração dele, meu povo está sofrendo, alguém precisa fazer alguma coisa. O que aconteceu? Isso primeiro deu direção de vida para ele. É para lá que eu vou. Eu estava tranquilo até agora aqui, mas se eu continuar no meu emprego aqui direitinho, servindo lá o rei, etc., isso vai tirar meu sono dia e noite. Então, já tenho direção para a minha vida. Não preciso perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu só pergunto qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar o povo. Então, se a vontade de Deus é salvar o povo, eu me junto a Deus e vou participar do projeto de Deus. De outro lado, isso serve como um mapa de vida. Eu já sei o que eu vou fazer nos próximos 10 ou 15 anos. No caso de Neemias, não foi só 52 dias ali o muro. Ele investiu anos e anos da vida dele
naquele processo que Deus estava desenvolvendo. E isso, por consequência, simplifica as decisões. Eu não preciso ficar lá, ai Deus, será que eu vou para cá ou eu vou para lá? Será que o Senhor quer que eu faça isso ou eu faça aquilo? Não, é porque aí eu estou fazendo perguntas segundo o meu interesse. Na verdade, eu queria que Deus dissesse assim, faz isso aqui, ó, né? Quando, na verdade, Deus está dizendo macro, faça isso, salve o povo, ajude o povo, sirva as pessoas, né? Então, percebam, a visão ela se torna prática porque ela dá direção para a minha vida, ela serve como um mapa para mim, para a minha igreja, para os meus líderes, ela dá sentido à minha vida e ela simplifica as decisões que eu preciso tomar. Eu não preciso ficar com aquela ladainha de qual será que é a vontade de Deus para a minha vida, porque eu simplesmente identifico a vontade de Deus, mergulho nela de cabeça e passo a experimentar aquilo. Uma outra coisa que a visão proporciona para nós, para executarmos a visão. E nesse aspecto parece haver uma correlação entre o tempo de preparação e a magnitude da tarefa para a qual você foi chamado. Por exemplo, Moisés precisou de 80 anos de treinamento, 40 no Egito, 40 no deserto, para depois executar a visão de Deus. Ele precisava das duas perspectivas. Não dava para simplificar. José do Egito precisou de 13 anos de treinamento, dos 17, quando ele teve a visão de Deus, até os 30, quando ele se tornou governador do Egito. Mas ele governou o Egito por 80 anos. Os 12 precisaram 3 anos e meio com Jesus. Você pode dizer assim, mas era Jesus, ele podia ter feito tudo num final de semana, treinamento intensivo, né? Ou colocado um chip no pessoal, o pessoal entender tudo que ele queria. Mas é porque eles teriam anos e anos ali de dureza mesmo para começar a igreja, manter a igreja, expandir a igreja, levar a igreja para o mundo inteiro e depois morrer pela missão, como Jesus fez. Paulo, muita gente acha que Paulo assim, se converteu, já levantou e saiu pregando. Não, ele teve pelo menos entre 9 a 11 anos, aproximadamente, de treinamento no deserto, e com Barnabé, e uma série de outras coisas. Ele teve pouco tempo de pregação na vida dele, mas esse pouco tempo foi devastador. Por quê? A preparação foi fantástica para executar a visão. Então, parece haver uma correlação entre o tempo de preparação para a execução da visão e a magnitude da tarefa. Quanto maior for a tarefa, maior o tempo de preparação, ou mais duro, mais intenso o tempo de preparação. De outro lado, a gente não pode perder a perspectiva daquilo que eu coloquei no início. Não é uma coisa ou outra, é uma e outra. Então, Deus vai me dar uma visão, uma percepção, talvez pelas coisas que estão ao meu redor, como foi o caso de Neemias, mas Deus também vai falar porque ele está por trás da cena. Ele está preparando o caminho. A sua visão pessoal é só um pequeno pedaço do quebra-cabeças de Deus. Então, quando começou a missão de Deus, assim, que a gente pode medir, bom, provavelmente começou ali com Abraão, mas aí teve Abraão, Isaac e Jacó, depois teve José, depois teve Moisés, depois teve Josué, depois tiveram os juízes, e depois veio Neemias, e Esther, e os profetas, e Jesus, e assim vem até hoje. A missão de Deus, aquilo que a gente chama Missio Dei, né? A missão de Deus, que é salvar a humanidade, continua sendo executada desde quando Deus falou com Abraão lá, ó, você vai ser uma grande nação, eu vou te abençoar, você vai abençoar outros, etc. E ela continua hoje mais um pedacinho do quebra-cabeças que Deus está construindo. Então, se eu tiver aquela perspectiva de que eu vou ter uma visão pessoal que ninguém mais teve, não, esquece isso, você é só um pedacinho do quebra-cabeça. Mas você já viu um quebra-cabeça de 1.353 peças que está... Faltou uma peça bem lá no meio, como fica feio? Então, esse pedacinho é crucial. A visão de Deus para ser executada por você nesse tempo e nessa geração é crucial para completar o quebra-cabeças dentro do propósito maior de Deus. Por quê? Porque o que Deus cria, ele orquestra. Então, a visão, como eu disse, não é minha, não é do Josué, não é personalista.
Não, a minha visão, a visão que eu recebi, ou que Deus me deu, ela é parte de algo maior, criado por Deus, orquestrado por Deus, e ele é o maestro que vai executar a sinfonia também. Então, eu sou parte disso. De outro lado, quando eu tenho essa compreensão, o que acontece na hora de planejar? Quando eu lanço uma visão para o público apropriado, no tempo apropriado, as pessoas entendem. É Deus que está fazendo isso. Que privilégio ser parte do que Deus está fazendo. Que privilégio ter um líder que está entendendo o que Deus quer que eu faça nesse tempo e me conduzindo, me envolvendo nisso. Então, as pessoas não vão seguir você porque você é o melhor pregador da sua cidade, porque você construiu o maior templo, porque você saiu do seminário e você foi um cara meteórico, assim, que em pouco tempo sua igreja explodiu, tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Não, as pessoas não vão te seguir por isso. Mas se você estiver executando a visão de Deus, as pessoas vão seguir a visão de Deus. Você é só o facilitador daquilo. Você é a pessoa por meio da qual Deus está executando aquilo. Você lembra de Moisés indo lá salvar o povo? Lembra o que aconteceu? Alguns questionaram, mas Moisés, você não sabe nem falar direito. O que é que fez com que as pessoas seguissem Moisés? A visão de Deus. A perspectiva de Deus de que algo que estava acontecendo ali não era humano. De outro lado, como eu disse no início, não basta você simplesmente ter a visão. Se você não mergulhar de cabeça, nada vai acontecer. Não espere que outros assumam grandes riscos ou façam grandes sacrifícios, se você não fizer. O texto de Filipenses 2 mostra a perspectiva de Jesus sobre a questão da missão de Deus e a visão que era a cruz. E o texto, você lembra bem, que você já deve ter pregado umas 53 vezes sobre isso, mas olhando o texto de Filipenses 2 agora da perspectiva de liderança, diz que Jesus se submeteu à missão de Deus a tal ponto que ele morreu pela missão. Então, por que os 12 fizeram a mesma coisa? Porque Jesus fez. Então, não espere que outros façam sacrifícios maiores do que aqueles que você vai fazer pela visão. Por isso, você deve estar disposto a correr riscos e de cabeça na execução da visão. De outro lado, fazendo uma conexão entre a visão, que é um pilar central do planejamento, e o planejamento em si, entenda o seguinte: visões não mudam, elas são só refinadas. Planos mudam o tempo todo. Planos são revisados, eles raramente permanecem os mesmos. Então, eu faço o que eu faço hoje porque eu tive uma visão dada por Deus há cerca de uns 25 anos atrás, mas nesses 25 anos, os planos mudaram inúmeras vezes. A visão, nunca. Eu tenho muito claro aquilo que Deus falou comigo há mais de 25 anos atrás, e isso vem se aperfeiçoando dia após dia. Mas os planos nunca foram os mesmos. Então, entenda que a visão, daria para dizer, é imutável. Mas os planos vão mudar o tempo todo, porque eles são servos da visão. A visão dada por Deus é o guia, é o mapa, como eu disse, é o GPS. Os planos precisam ser servos, ou seja, eles precisam acompanhar a visão e não se sobrepor à visão. E todo o restante, a estrutura precisa ser serva da visão, o calendário precisa ser servo da visão, o orçamento precisa ser servo da visão, porque senão você cria um amontoado de coisas ou uma estrutura que não está levando a lugar nenhum. É importante destacar, apesar de você já saber, que a gente não deve confundir os nossos planos ou a nossa visão com a visão de Deus. Às vezes a gente tenta enfiar a goela abaixo uma visão nossa para Deus. Então, é óbvio isso, mas não se esqueça. Se você não tiver claro uma visão de Deus, não apresente algo para os seus líderes ou para a sua igreja simplesmente para satisfazê-los. Espere o tempo certo de Deus revelar aquilo que Ele quer fazer por meio de você e dessa igreja no lugar onde você está. Por quê?
Porque a visão requer um ambiente de unidade. Na verdade, a visão morre num ambiente de divisão. Como eu mencionei já no início, visão mais visão gera divisão, confusão. A visão requer um ambiente de unidade. Por isso, se ela começou com você, só você sabe a visão, chame o seu grupo de líderes e crie uma comunidade da visão. Quando eles se sentirem donos disso, aí vocês vão para a próxima etapa. Pode ser que você gaste 1 ou 2 anos de uma visão que tenha 10 ou 20 anos, só para convencer as pessoas. Não se preocupe. Nós somos um povo que a gente tem uma percepção hoje, uma visão, e amanhã a gente já quer começar a executar. Não, prepare-se bem. Lembre de Neemias. Ele teve a visão, aí ele foi falar com o rei, levantar recursos, levantar a equipe, preparar a viagem para Jerusalém e assim por diante. Então, prepare bem a execução da visão para que haja unidade. De outro lado, manter a visão requer liderança ousada. Então, não importa o estilo de liderança que você tenha, os dons que você tenha, as habilidades para manter a visão e manter a unidade das pessoas em torno da visão, você precisa de uma liderança ousada. Lembra de Neemias? Lá pelo capítulo 6, mais ou menos, de Neemias 5, 6, começa a confusão ali, a partir do 4, na verdade, já começa a confusão ali com Tobias, Sambalate, dá até nome de escola de samba isso, né? E eles atazanando a paciência de Neemias e dizendo que ele não devia estar ali, e aí levanta um lá e diz assim, olha, mas tem tanto entulho aqui que nós estamos trabalhando, e a gente só recolheu metade dos entulhos, a gente só construiu metade do muro. E aí Neemias dá uma outra perspectiva. Ele diz, não, nós já tiramos metade dos entulhos, só falta metade. E nós já construímos metade do muro, só falta a outra metade. Percebe? Se você não tem liderança ousada, vai ter oposição que vai te tirar do sério, vai ter intrigas internas que vão começar a levantar confusão. Isso é certo. Lembra o momento em que Neemias, o Tobias, Sambalate, a turma lá fica insistindo, para tudo aí, vem conversar com a gente e tal. E chega um momento que ele diz, eu não tenho tempo para vocês. A minha visão foi dada por Deus, eu estou cumprindo a visão de Deus, eu estou focado, é a mesma coisa que os discípulos falam, lá os apóstolos falam em Atos 6, eu estou focado nisso aqui e não tem qualquer coisa que eu precise conversar com vocês. Vão plantar batata, vão fazer qualquer outra coisa, porque eu vou executar a visão de Deus. Isso significa ter uma liderança ousada para executar a visão. Então, você está pronto? Pronto para executar uma visão e ousar naquilo que Deus quer fazer? E aí, isso leva, então, a gente à compreensão de um outro princípio. O fim de uma visão ordenada por Deus é Deus. A visão não começa com você, começa com Deus. A visão não termina em você, termina em Deus. Olha para Neemias. A visão não começou nele. Começou porque o povo estava no exílio, os muros caídos, etc. Aí, quando ele sabe disso, isso mexe com ele, incomoda. Aí ele vai, levanta recursos, vai para Jerusalém, levanta um exército para construir, um time para construir aqueles muros, etc. Aí vem Esdras, descobre o livro da lei, lê, o povo quebranta, chora, jejua, ora, etc. Acontece um grande avivamento e tudo termina em Deus. Então, o fim de uma visão ordenada por Deus é Deus, não é você. Não queira pegar o troféu para pôr na sua prateleira. Esse troféu é da prateleira de Deus. Por quê? Porque você não foi chamado para ser mais um organizador de programas. Você foi chamado para ser um especialista em transformação de vidas. Esse é o seu negócio. E todos os planos, e todas as estratégias, e tudo que você pode fazer tem que estar voltados para esse objetivo. Em como você se torna um especialista em transformação de vidas. Quando a gente olha isso, você pode observar que todos os planos de alguns personagens bíblicos começaram dessa perspectiva. Começa em Deus, termina em Deus, só o gestor aqui da visão de Deus. Então, Abraão começou uma nação. José salvou essa nação. Moisés libertou essa nação. Esther salvou essa nação novamente. Neemias reconstrói essa nação que Deus falou lá com Abraão que ia começar com ele. Os apóstolos dão continuidade a isso e trazem uma nova perspectiva para essa nação
que é o reino de Deus, a igreja, eles iniciam a igreja. Paulo leva o evangelho para os gentios e para as nações, para a salvação do povo. Percebam que todos eles começaram em Deus, terminaram em Deus. De outro lado, todos eles foram especialistas em transformação de vidas. Os muros foram reconstruídos em 52 dias, no caso de Neemias, porque esse não era o objetivo principal. Era só parte do plano. O plano maior era as pessoas, era o reavivamento delas, o quebrantamento delas. E a gente poderia fazer a mesma ilustração para todos os outros. Então, a pergunta que eu queria deixar para você refletir é a seguinte: que visão você vai realizar que é tão grande que você só vai conseguir executá-la se Deus estiver com você? Que visão você vai realizar que é tão grande que você só conseguirá executá-la se Deus estiver com você? Acho que essa é uma pergunta básica antes de você falar assim, quais os planos, quais as datas, qual o orçamento, qual a estrutura, qual o organograma, porque aí vai ser fácil descobrir tudo isso. Como eu disse, a estrutura é serva da visão, o orçamento é servo da visão, o calendário, o organograma é servo da visão, a liderança é serva da visão, porque Jesus foi servo dessa missão de Deus, a visão dele era a cruz. Se ele não tivesse cumprido isso, nada teria se concretizado a partir da vida de Jesus. Então, que visão você vai realizar que é tão grande que você só consegue executar ela com Deus? Para a gente completar a linha de raciocínio aqui, eu sei que a maior parte dos líderes não dedicam tempo nem para pensar sobre qual é a visão e muito menos para planejar. Por quê? Por causa da correria do dia a dia. Então, eu queria mostrar rapidamente aqui para vocês os resultados de uma pesquisa que a gente realizou algum tempo atrás, de quando em quando a gente repete essa pesquisa para ver se algo mudou, que mostra um pouquinho por que os pastores e líderes ou estão simplesmente no estágio de manutenção, ou não desenvolvem um plano baseado numa visão e assim por diante. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui novamente. Bom, uma das perguntas foi essa: onde os pastores e líderes investem o seu tempo? A gente pôs uma lista com 20 coisas, eu ia cortar na metade, mas não tive coragem, tive que pôr o 11º. Então, aqui é uma ordem hierárquica do tempo que os pastores investem. Então, eles disseram: a gente gasta nosso tempo oferecendo doutrina, pregando, aconselhando, orientando as pessoas, incentivando eles a trazerem novos, e vai por aí afora. Número 9, desenvolver líderes. E número 11, lançar uma visão para a igreja. Agora, eu pergunto para vocês, até que item um pastor consegue desenvolver dessa lista sem, assim, chegar num nível de estresse? Bom, todo lugar que eu pergunto isso, o pessoal diz: eu acho que até o número 5, 6, assim, daí para frente já começa a ficar pesado, os pastores começam a entrar em depressão, burnout e tal, porque a coisa é pesada. Bom, se isso é fato, eles não vão chegar no número 9, que é desenvolver líderes. Por isso, eles ficam ainda mais sobrecarregados fazendo os 8 primeiros itens da lista sozinhos. E segundo, eles dificilmente vão chegar no número 11, que é lançar uma visão para a igreja. O que eles estão fazendo? Trabalhando no estágio de manutenção. Então, não tem visão, não tem planos e muito menos execução. E aí eles continuam nessa lista infindável de atividades e tarefas que acabam se acumulando no pastor. Você diz assim, mas os pastores não deveriam fazer exatamente isso? De um lado, sim. De outro, absolutamente não. Você não é a única pessoa que precisa pregar na igreja, mesmo que seja uma igreja pequena. Você pode treinar outros para pregar, para aliviar essa carga sua. Você não precisa aconselhar todas as pessoas da igreja. Você não precisa orientar espiritualmente todas as pessoas da igreja. Você pode preparar pessoas para isso. Você não precisa ficar incentivando as pessoas para trazer gente nova para você pregar. Basta você treinar eles para pregarem.
você não precisa visitar todos os enfermos e enlutados da igreja, basta você criar uma área ou um ministério para isso e treinar as pessoas. Então, quando a gente faz um exercício com os pastores entre esse número 1 e o número 8, a gente descobre o seguinte: eles poderiam liberar metade, pelo menos, do tempo deles treinando pessoas para fazer essas coisas. E ficar com essa metade do tempo livres para quê? Para desenvolver líderes, Efésios 4, e para lançar uma visão de futuro para a igreja e se concentrarem na execução dessa visão. Agora, em seguida, a gente perguntou, mas quais são as preocupações dos pastores e líderes? Aquelas coisas que você diz assim, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, isso é que me tira o sono. O que eles disseram? Exatamente isso aqui. Eles disseram, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu fico pensando que eu devia ter capacitado líderes e não capacitei. Eu devia ter passado uma visão para a igreja e não passei. E eu devia ter levantado mais recursos. Agora, perceba, levantar recursos é quase metade do primeiro item. Por quê? Porque por mais difícil que seja levantar recursos, capacitar líderes. Capacitação de líderes, você não faz igual pipoca de micro-ondas. Põe lá, 3 minutos depois está pronto. Demora tempo. Um cara muito bom, um grande especialista que a gente conhece, é um dos melhores do mundo, na verdade, ele disse que precisa de uns 3 anos, 3 anos e meio para capacitar só 12. Foi um dos melhores caras, um dos melhores capacitadores de líderes que a gente já teve até hoje. Por quê? Porque não dá para fazer igual pipoca de micro-ondas. Segundo, passar uma visão é um processo, demora anos para passar uma visão. Levantar recursos, por mais difícil que seja, você faz uma campanha, em 1 ou 2 meses você levanta o dinheiro para dar entrada no novo salão, no novo terreno, ou começar a construir o templo, ou fazer qualquer outra coisa. Mas essas outras 2 coisas, não. Agora, percebam que são exatamente essas 2 que estão no fim da lista lá. Os pastores disseram, capacitar líderes está no número 9. E lançar uma visão está no número 11 das escalas de atividades hierarquicamente falando. Se eles não vão chegar lá, eles vão continuar com essas preocupações, não dormindo à noite e acumulando mais coisas. E aí a gente fez, dentre outras, uma terceira pergunta. Por que os pastores não conseguem capacitar líderes para delegar? E as respostas foram mais ou menos óbvias. Eles são reféns da rotina, as pressões só aumentam e todo mundo quer resultado imediato. Então, o que a gente vê são os pastores correndo para lá e para cá, qual é o congresso, qual é o novo modelo de ministério, qual é o livro que lançaram, e não tem nenhum problema nisso, você precisa se atualizar, se reciclar, etc. Mas a questão é quando você depende disso. Você está em busca de qual é a fórmula milagrosa que a outra igreja cresceu e a minha não. Gente, se fosse possível falar um novo idioma desse jeito, ia ter uma pílula ali na banca de jornal da esquina sendo vendida, e você toma a pílula e sai falando inglês, alemão, francês, mas não tem como. Você tem que ir para a escola, ficar 4 ou 5 anos lá, 3 horas de aula por semana, faz exercício, assiste filme, lê livro, ouve música, para você começar a arranhar um outro idioma. Aqui não é muito diferente, é processo. Você não vai conseguir resultados imediatos buscando fórmulas mágicas. Então, com isso, eu queria dizer que se você não tiver uma visão, qual é o oposto disso? Você vai continuar no calendário. E só quero lembrar, calendário não é planejamento. Calendário é só o reflexo de onde eu quero chegar. Mas se eu não sei onde eu quero chegar, eu posso encher o calendário de atividades, vai parecer que a minha igreja é uma igreja superativa, todo mundo esbaforido, dizendo, nossa, nossa igreja é uma loucura, tem coisa toda semana, semana inteira, a gente não para, a igreja nunca fecha. Mas a questão é, para onde vocês estão indo? E talvez essa resposta seja o grande silêncio das pessoas. Quantos discípulos vocês fizeram? Talvez essa pergunta seja ainda mais incômoda. Quando a gente olha para planejamento, lembre-se de uma coisa. O planejamento ele depende da visão, como eu mostrei, que direciona todo o restante. A visão leva a gente a primeiro definir um diagnóstico, nós estamos longe ou perto disso,
aí ela define o foco da igreja, ela define os objetivos e estratégias que fazem parte dos planos, ela define os planos de ação e depois ela dá direção para a execução. Qual é a estrutura? Ah, o calendário apareceu aqui. Qual é o calendário e qual é a equipe que eu vou ter para realizar? Então, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem, porque sem visão não adianta eu dar a receita de bolo para você, faça isso, faça aquilo, que você vai continuar sem direção. Então, eu queria voltar ao desenho inicial e dizer, olha, primeiro, pense, perca o sono, fique incomodado, incomode sua liderança até você chegar numa visão. A hora que você chegar numa visão, vai ser fácil você elaborar os planos e depois levar o seu pessoal para a execução. Por quê? Porque Deus nos chamou para liderar a sua visão. Dentro da missão de Deus, da salvação da humanidade, ele tem uma visão para cada um. Para José foi leva o povo para o Egito, para Moisés foi tira o povo do Egito, mas tudo isso fazia parte da vontade de Deus, não é uma vontade para cada um, é uma visão para cada um dentro da vontade maior. Então, se eu entendo qual é a vontade maior de Deus, eu sei qual é o meu pedacinho, qual é a visão que eu preciso executar nesse tempo e nessa geração. E uma outra coisa importante a ser dita é o seguinte, visão é a competência que define os líderes. Essa é uma afirmação do John Maxwell, faltou a referência aí, mas é o John Maxwell que diz isso. E em todos os processos de escolha de pastor nas igrejas, que eu li o job description ou o perfil que a igreja fez, eu não encontrei até hoje, em nenhuma igreja, uma igreja que colocasse assim, esperamos que o pastor seja, ou o líder maior seja, a pessoa que tenha a visão que nos leve ao futuro. As igrejas relacionam um monte de atividades, o pastor precisa saber pregar bem, visitar, aconselhar, administrar as finanças, dirigir a Kombi, e vai para fora, desde as mais profundas até as mais simples. Mas eu não vi ninguém escrevendo assim, visão é a coisa que a gente mais espera dos pastores. Por isso, como as igrejas não vão resolver essa parada, eu estou jogando a bola ou a batata quente no colo de vocês. Se você não definir que você é a pessoa que vai trabalhar direcionado por uma visão, você provavelmente vai ser só mais um pastor que vai permanecer ou levar a igreja para um estágio de manutenção. Mas eu espero que a sua história seja diferente e que você tenha uma ou mais visões de Deus para os próximos 20, 30 anos e que a gente ouça falar da sua história e da história da visão de Deus para você nesse tempo e nessa geração. Bom, vamos dar uma respirada. Eu queria mostrar uma última coisinha aqui antes da gente fechar e vocês poderem ir para as perguntas e debates, etc. Eu gosto sempre de deixar a indicação de alguns recursos e tem pelo menos 2 ou 3 recursos que podem ajudar vocês nessa área de planejamento, né? O primeiro deles é esse livro que eu falei no início, é um dos melhores que eu já li aí nos últimos 35 anos, o livro Visionar, do Andy Stanley. Como ele é parte do nosso processo de capacitação na Envisionar, tem 2 outras coisas. A gente criou um guia do capacitador para você trabalhar com a sua equipe a questão de visão. Então, o livro mais esse guia te ajudam a trabalhar com a sua liderança. E tem um segundo guia, que a gente chama de guia do participante, que são as dinâmicas, as ferramentas para você conduzir aquele grupo de líderes a esse processo de entender melhor o que é uma visão e como Deus usa isso. Então, isso aqui seria assim, o kit do líder. Tá? Para o seu pessoal, a gente sugere que você peça para eles comprarem, ou a igreja doe para eles, um livro do Visionar e um guia do participante. Você tem como trabalhar isso. E esse guia do meio aqui, que é o guia do capacitador, é uma ferramenta para você. Tá? De outro lado, tem o livro Planejamento Estratégico para Igrejas, que é uma história, e conforme a história vai sendo contada, a história do pastor Francisco, que não sabia planejar direito, etc.,
Aí a gente vai introduzindo todas as ferramentas e todos os passos relacionados ao processo de planejamento. Então, se você sentir necessidade, você encontra isso lá no site da Envisionar, está aí o endereço. Agora, uma última ferramenta que eu quero apresentar, e eu vou fazer isso por meio de um vídeo, um pequeno vídeo aqui, ela está em processo de lançamento. Na verdade, eu já deixo o convite para vocês. A semana que vem, dia 19, a gente vai estar tendo uma live de lançamento daquilo que a gente está chamando de planejamento estratégico online. Nós passamos esses últimos 18 meses, desde que a pandemia começou, reformulando muitas coisas, pensando nesse planejamento de futuro que a igreja precisa fazer, e a gente criou um processo de planejamento que vai além do livro, né? O livro é um guia para vocês, mas lá na nossa plataforma a gente criou, vamos dizer, um programa que tem mais de 90 vídeos com facilitação e com ferramentas no tipo faça você mesmo. Então, você e um grupo de 5 líderes da igreja podem utilizar, através da nossa plataforma, todos os passos do planejamento, que inclui a nossa experiência em consultorias para igrejas, denominações, etc. Os 6 líderes vão passando passo a passo, com todas as ferramentas práticas para vocês mesmos criarem o planejamento. Ele foi concebido na perspectiva de que a maioria não entende de planejamento, não sabe planejar e precisaria algo bem simples. Não é beabá, tá? É algo profundo, mas, ao mesmo tempo, a gente fez num formato muito simples, não são aqueles vídeos de 1 hora, ninguém falando, são coisas de 5 minutos, 10 minutos, trabalha um tema, aí você senta com a sua liderança, baixa a ferramenta, bom, agora vamos construir isso aqui. Como é que a gente constrói os nossos valores? Como é que a gente revisa a nossa missão, se a gente não tem? Quais são os planos de ação? Como que a gente desenvolve processos na igreja? Uma série de coisas assim. Então, eu vou concluir minha palavra aqui, passando esse vídeo que explica melhor do que eu continuar falando aqui para vocês. Toda crise produz aprendizados. E esses aprendizados são grandes impulsionadores de mudanças. As crises também nos levam a novas soluções. Mas eu imagino que você deve estar se perguntando: como será a minha igreja no futuro? O que eu devo mudar e o que eu devo manter? Como vamos cumprir a missão da igreja pós-pandemia? A resposta a esta e outras perguntas só serão encontradas se você orar, pensar e planejar. Eu vou mostrar para você agora uma ferramenta que surgiu durante a maior crise que já enfrentamos e que pode transformar o futuro da sua igreja, seja ela grande ou pequena. A minha missão sempre foi capacitar líderes e ajudar igrejas a planejar o seu futuro. Esta foi a visão que Deus me deu há mais de 30 anos. De lá para cá, eu fiz isso de várias formas. Livros, palestras, eventos, programas. Lancei mão de todas estas ferramentas disponíveis para levar aos líderes cristãos o que eu aprendi sobre planejamento ministerial. Aí então veio a pandemia e a Envisionar precisou se reinventar. Então, com a graça de Deus e com toda a experiência adquirida em tantas décadas e também com muita inovação, criamos o planejamento estratégico para igrejas numa nova modalidade online. É um programa inovador. O pastor e mais um grupo de 5 líderes da igreja terão acesso a mais de 90 vídeos de alta qualidade produzidos por mim e pela equipe da Envisionar. Utilizando esta ferramenta, vocês irão desenvolver e colocar em prática um novo planejamento estratégico para a sua igreja pós-pandemia. Juntos, vamos conduzir vocês a explorar uma nova metodologia para planejar a igreja do futuro. Começaremos com o conceito dos 5 R's. Primeiro, reavaliar onde vocês estão como igreja. Segundo, reinventar o foco. Terceiro, recriar os planos para o futuro. Quarto, realizar os ajustes necessários para que tudo isto leve vocês ao 5º item, resultado.
A segunda coisa diferente de tudo que você já fez até hoje é que basearemos o planejamento na mentalidade de processos e não na mentalidade de estrutura. A mentalidade de estrutura funcionou para a igreja antes da pandemia. A igreja do futuro precisa funcionar com a mentalidade de processos. E quais são esses processos? Primeiro, discipulado, que garante o cumprimento da missão da igreja e o seu crescimento. Segundo, a formação das novas gerações, que garante o futuro. Terceiro, o desenvolvimento de líderes, que garante a sustentabilidade da igreja. Descobrimos, com a experiência de centenas de consultorias realizadas, que quando estes 3 eixos funcionam numa igreja, tudo gira em torno deles. De outro lado, estes processos são bíblicos e levarão a sua igreja a ser simples e transformadora, como Jesus planejou. Este método de planejamento em processos te ajudará a levar sua igreja para o próximo nível. Além disto, conduzirá a igreja a cumprir o propósito de Deus de fazer discípulos como Jesus, gerar crescimento espiritual e transformar vidas. Ao longo do processo de planejamento, você fará reuniões com a sua equipe para assistir aos vídeos passo a passo. E quantas vezes quiser. Terá acesso a mais de 25 ferramentas de aplicação prática, além de livros para o aprofundamento nos temas e muito mais. O programa também inclui 2 pesquisas que vão fornecer um diagnóstico completo sobre a situação da sua igreja e que apontarão o caminho a seguir. Dependendo do plano que você escolher, ainda poderá contar com a mentoria online da equipe da Envisionar. Você poderá desenvolver tudo isso em poucos meses, porque os materiais são práticos e a aplicação é simples e imediata. Além disto, o investimento cabe no orçamento de qualquer igreja. Sim, agora é possível para uma igreja pequena se beneficiar de um processo de consultoria ministerial. Sua igreja pode encarar este novo tempo com um planejamento sólido, para longo prazo, feito pela sua equipe de liderança e direcionado por quem tem décadas de experiência no assunto. Queremos te ajudar a olhar para o futuro sem medo, planejar com coragem, orar grandes orações, sonhar grandes sonhos e planejar grandes planos. Com isto, vamos ouvir falar do impacto que a sua igreja causará neste tempo e nesta geração. Muito bem, acho que é isso. Eu vou colocar aqui no chat para vocês um brinde que a nossa equipe preparou, que é um pequeno e-book com alguns passos desse processo de planejamento. Basta você entrar lá no link, fazer seu cadastro e depois você recebe no seu e-mail esse pequeno e-book e também você vai ver o convite para o lançamento desse novo programa de planejamento que vai ser semana que vem, uma live gratuita que a gente está fazendo e você também pode se inscrever, tá joia? Eu vou pôr aqui já no link, no chat o link e basta você entrar lá e fazer o cadastro para receber esse e-book com alguns passos de planejamento para esse tempo, tá joia? Espero que tenha ajudado aí essa primeira etapa. No próximo bloco, a próxima semana, eu vou detalhar um pouquinho mais alguns outros fundamentos do planejamento, mas acho que você já tem uma tarefa de casa até lá. Qual é a visão que Deus quer executar por meio de você nesse tempo e nessa geração que é tão grande que você só vai conseguir se depender dele? E como dizia um conselheiro que eu tive, uma boa noite de dúvidas para vocês. Pastor Josué, realmente... Pastor, eu não sei se... Primeiro eu quero agradecer, né? Assim, eu vim pensando um pouquinho sobre o que o pastor Josué vai falar hoje, né? A gente deu aí os temas e mais ou menos definiu o tempo, né? Eu pensei aqui uma série de coisas. Eu tenho esses 2 livros que você indicou, né? Eu já falei com você sobre isso quando nós estivemos no CTPI.
né? Tanto o visionar quanto o planejamento estratégico, e é um material realmente excelente, né? Eu fiquei impactado com o visionar, né? Como descobrir e pôr em prática a sua visão pessoal, né? E realmente tudo começa dessa. Eu assim entendo que começa pela intimidade com Deus, né? Eu acho que Uhum. a intimidade com Deus vai nos levar a ter a visão de Deus e ter a convicção de que a visão não é nossa, né? Eu creio que um dos grandes erros que nós cometemos como líderes, eu errei por muito tempo, com relação a isso também, pensar que a visão era minha, né? Mas a visão é de Deus, né? E é Ele que conduz, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades nossas também como pastores é a questão lidar com uma palavra chamada mudança, né? Eu vi que na sua apresentação essa palavra aparece em vários lugares, você falou sobre isso, Uhum. né? E isso nos traz um medo muito grande, né? Porque, como você falou, 70% dos pastores estão ali naquela questão de se acomodar, né? Nós somos assim, né? E a mudança nos provoca aí esse movimento. E eu acho que é por isso até que Deus, quando dá a visão a Josué, ele fala várias vezes: ó, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, né? Porque Uhum. nós realmente temos medo, né? E essa questão do planejamento, uma outra dificuldade que eu vejo que você abordou, né? Porque nós somos imediatistas, né? A gente quer e a gente acha assim, essa questão de planejamento, esse negócio vai levar muito tempo, né? Para eu ter os resultados, e a gente acaba atropelando e queimando cartuchos, né? E fazendo e vendo as coisas e não dando os resultados, né? Uhum. Como que eu não sei se você tem alguns minutos ainda para pergunta, pastor? Tenho. Uhum. Como que a gente lida com essa questão desses medos, né, pastor? Dessa questão da mudança. Você mesmo falou três palavras aqui, né? Mudança, risco e sacrifício, né? É, é, Você assume o ministério, você tem uma responsabilidade ali com a igreja, você tem uma série de atividades. Como lidar com isso, pastor? E agora, assim, nesse tempo em que nós estamos enfrentando e que fomos atropelados aí por uma pandemia. Bom, se eu olhar para a época de Jesus, dá para a gente ver assim, duas formas como dois tipos de líderes lidaram com isso. Os fariseus, escribas, sacerdotes, etc., deixaram o medo tomar conta, apesar de eles conhecerem todas as profecias, e eles seriam os primeiros que poderiam reconhecer a chegada de Jesus e a mudança para um novo momento. Mas eles se acomodaram e acovardaram com medo, porque eles não queriam perder o status quo, né, de líderes, ou seja lá do que for. Já os 12, eles, eu diria, também tinham medo. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Quando Jesus falou, estou indo embora, e agora? Acabou tudo e tal. Mas eles, eu diria assim, atravessaram o medo para chegar do outro lado, né? Então, eu classificaria com essas duas posturas. Ou a gente, vou usar entre aspas aqui, né? Ou a gente se acovarda e deixa o medo dominar a gente e tudo vai continuar como sempre foi, ou a gente atravessa o medo e chega lá do outro lado com Jesus, né? Acho que não tem muitas outras opções, né? É uma ou outra, aí nesse caso não é e, é ou mesmo, né? E talvez muito desse medo que faz com que a gente congele, né? É porque algumas horas a gente não entende uma coisa que eu também não entendo totalmente, mas, sei lá, comecei a observar isso de um tempo para cá, né? Que é um ponto, eu diria assim, teológico profundo, né? Dá para escrever vários livros e nós não vamos esgotar esse assunto. É como é que Deus é imutável e criativo ao mesmo tempo. Então, a gente não consegue entender isso e a gente torna tudo imutável, né? Agora, para Deus, ele é imutável e criativo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Deus chama pessoas.
Mas ele chama cada um de um jeito. Então, na minha Bíblia, acho que só tem uma sarça ardente, que é lá com Moisés, não tem nenhuma outra. Né? Mas isso não significa que Deus só chamou Moisés e não chamou mais ninguém. Não, Deus é imutável, ele continuou chamando, chamou Moisés, José, Neemias, Esther, os 12, etc. Mas ele é criativo ao mesmo tempo. Cada um ele chamou de um jeito. A gente não dá conta de entender isso. Como é que existe um Deus que é imutável e criativo ao mesmo tempo? Então, a gente vai mais na linha do imutável. Né? Isso aqui não pode mudar. E a gente até põe umas coisas que nem estão na Bíblia, no pacote. Né? Então, cada denominação com seus usos e costumes, né? Todas têm, não adianta dizer aquela lá, não, todas têm. Coisas que efetivamente não estão na Bíblia e a gente colocou no pacote, como eu falei. E eu me lembrei de uma expressão aqui de um irmão nosso russo, chamado Yuslav Pelikan, que diz o seguinte: a tradição, a gente justifica assim, não, essas são as nossas tradições, né? Não podem mudar. Mas o que esse nosso irmão diz é o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Eu acho muito interessante, né, essa expressão, a tradição é a fé viva dos que já morreram. Ela precisa continuar a ser mantida. É a essência do evangelho, é a palavra, é Deus, Jesus, salvação, pecado, céu, inferno, etc. Agora, o tradicionalismo é o jeito que a gente tem de manter algumas coisas que agradam a gente, mas que Deus nunca pediu que a gente fizesse aquilo. Né? Então, pode ser desde a discussão de anos atrás da bateria na igreja, se pode usar calça comprida ou não, cortar o cabelo, assistir televisão, ir no cinema, enfim, a lista vai embora. Mas isso é o nosso tradicionalismo. Né? Então, não querendo levar para essas questões, porque eu sei que cada um tem um posicionamento sobre isso, a questão é a gente saber, bom, nós estamos mantendo a essência da palavra, e, de outro lado, a gente está conseguindo atualizar a nossa pregação do Evangelho, a forma de ser igreja para o século XXI, ou a gente está parado lá atrás? Né? Se a gente defende que deveria estar parado lá atrás, então ninguém devia estar usando Zoom, computador, televisão de 50 polegadas, celular, forno micro-ondas, etc., porque tudo mudou, né? Mas são mudanças que vieram para facilitar a vida, para trazer conforto, para abençoar as pessoas, etc. Então, a gente deveria também pensar como eu mantenho a pregação e a palavra do primeiro século, mas como é que eu contextualizo isso para a igreja do século XXI. Pastor Josué, aproveitando esse teu gancho aí, Vamos lá. nós somos uma igreja, estamos no Brasil desde 1855. Nós somos bastante jurássicos, por assim dizer. Esse ano completamos 166 anos de história. E o que acontece com uma organização dessa idade? Ela passa, ao longo do tempo, a ter estruturas cristalizadas, para não dizer fossilizadas, não é? Ela tem estruturas rígidas que foram criadas ao longo do tempo para servir a um propósito, mas no decorrer desse tempo, essas mesmas estruturas elas sequestram o propósito, sequestram ou, por assim dizer, minimizam por completo a visão a qual elas serviram em um determinado momento e para isso foram criadas. E com o passar dos anos, com essa cristalização destas estruturas, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente se acostuma com elas. Depois, outra coisa acontece, nós passamos a dar a elas um valor que elas não têm. É como se elas fossem algo sacrossanto, se você não pode mexer. Se você mexer, aquilo é um pecado capital. Né?
Quando a gente pensa nesse nosso quadro, que nos é peculiar a todos os que estamos participando desse curso aqui, né? E a gente coloca esse quadro dentro daquela tua lista, né? A gente consegue entender o porquê que treinar líderes e levar uma visão para a igreja ocupam os últimos lugares da lista de um pastor, porque a estrutura, tanto da denominação quanto da igreja, impõe uma agenda pesada sobre ele, e que se ele mexer naquela questão, ele está passível de ser demitido, excluído, mandado diretamente para o inferno ou coisa assim do tipo. Bom, uma vez que o contexto aqui está posto, eu imagino que a visão ela vem nos aproximar daquilo que Deus quer para a igreja e não do que nós queremos. Qual seria a sua palavra para pastores, para líderes, para membros de igreja que estão aqui hoje nos ouvindo, que enxergam essa problemática, assim como eu estou colocando, que eu estou pintando aqui, né? E têm desejo, mas sentem-se muitas vezes hostilizados, muitas vezes incompreendidos, se sentem até muitas vezes ameaçados e amedrontados diante de uma possibilidade de mudança. O que você diria, não é, para esses pastores deles que nos ouvem agora nesse sentido? Próxima pergunta. Só para brincar. Bom, isso não é uma situação peculiar só de vocês, né? Eu acho que na CEPAL, por exemplo, a gente tem, na CEPAL, na Regional também, a gente tem contato aí, talvez, com, não dá para estimar precisamente, mas pelo menos uns 150 tipos de denominações diferentes, desde a histórica, mais radical, até a pentecostal mais radical, né? E parece que o diabo só dividiu a gente, mas colocou o mesmo vírus em todo lugar, né? E como está cada um na sua tribo, a gente acha que esse vírus é só nosso. Ninguém mais deve estar vivendo esse problema, né? Então, se eu pudesse gravar essa sua fala e a fala de alguns pastores batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, só muda o endereço, é igual a gente fala de filho, né? Só muda o endereço. Então, como vocês, tem outras denominações com mais de 100 anos no Brasil, me parece que a gente tem, talvez, é difícil dividir, mas vou dividir aqui, a grosso modo, em 3 grandes blocos, né? Os que têm acima de 100 anos, os que têm entre 50 e 100 anos de organização, e os que surgiram da década de 70 para cá, as comunidades, igrejas independentes, etc. Apesar do tempo, da diversidade de doutrinas, diversidade de estilos, de eclesiologia, etc., todos estão vivendo o mesmo problema. Só muda um pouco a proporção. Por quê? As igrejas centenárias deveriam aproveitar o centenário para dizer assim, uau, chegamos ao centenário e agora vamos manter a essência e pensar como é que a gente organiza os próximos 100 anos. O que a gente vai fazer de diferente, como é que nós vamos alcançar a nova geração e tal. Mas eu diria, eu não conheço tudo, mas de tudo que eu conheço, que é bastante coisa, acho que ninguém fez essa tarefa de casa. Todo mundo engatou segunda e achou que daria, os que têm acima de 100 anos, todo mundo engatou segunda e achou que daria para continuar na mesma pegada dos primeiros 100 anos, afinal de contas, nós somos centenários, né? Então, se deu certo até aqui, vai continuar dando certo. E aí, eu acho que as denominações centenárias têm sido atropeladas, não é por carro, não, é por jamanta mesmo, né? Nessa crença de que tudo vai continuar sendo do mesmo jeito que sempre foi. É interessante que nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, eu
o maior número de igrejas ou denominações que pediram ajuda, pediram consultoria, são as centenárias. E, na sua maior parte, estão todas agonizando. Comparando com a Covid, algumas estão no pré-UTI, algumas já estão entubadas e algumas já estão entubadas há muito tempo, né? Sejam igrejas isoladamente, né? Então, eu já fui dar consultoria para igrejas que já tiveram no passado 4, 5 mil membros, eram as referências, e hoje estão lá agonizando com 300 pessoas, 200 pessoas. Teve um caso específico de uma igreja histórica de, sei lá, 130 anos, que tinha sobrado lá 34 velhinhos, e eles estavam assim, a gente vende, doa o dinheiro para alguém, fecha a igreja, ou a gente faz mais uma tentativa, né? Então, e a gente observa que muito disso é aquela coisa assim, nós fomos, nós éramos o referencial, né? Só que eles ainda não conjugam no passado. Eles continuam dizendo, nós somos uma referência, mas já perderam a referência há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu fui pastor, parte da equipe pastoral de uma igreja centenária, e eu tentei alertar, mas depois que eu saí da equipe, isso aconteceu, e, enfim, a história só se repete. O segundo grupo, que é o pessoal que está aí acima de 50 anos, entre 50, 60, mais ou menos, basicamente é todo mundo que começou ali na década de 50, 60, mais ou menos, fruto daqueles avivamentos espirituais que teve no Brasil na época. Então, os batistas passaram por isso e surgiu diversas denominações a partir da Convenção Batista Brasileira, os presbiterianos passaram por isso e surgiu o Presbiteriano Renovada e vários outros. Algumas denominações, até pentecostais, passaram por isso e surgiram inúmeras denominações que estão chegando nessa faixa agora de 60 anos, 60 e poucos anos e tal. Eu diria assim, é o primeiro estágio antes de chegar aos 100 que você já precisa fazer a lição de casa. E a maioria, porque estava olhando as que tinham mais de 100 e elas não fizeram, eles também não fizeram. Então, todos eles também estão, assim, sofrendo pela dor. Eles não estão mudando porque eles querem, eles estão mudando porque eles estão perdendo milhares de pessoas. E eu me lembro que umas 2 ou 3 denominações pentecostais ou renovadas que eu dei consultoria, um dia me deu esse estalo lá. Eu estava tentando descobrir por que eles foram avivados, renovados, e hoje eles estão em decréscimo. E um insight que me veio foi o seguinte, aí a cabeça bem de consultor mesmo, tá? Você pode fazer a avaliação que você quiser disso. A descoberta foi: avivamento não se transmite. Avivamento é experiência pessoal. Então, essas denominações, elas acharam, 50 ou 60 anos atrás, isso ia perdurar por 100 anos, 200 anos. Só que aquela geração viveu o avivamento, mas eles não conseguiram passar isso para os filhos, netos, etc. Então, eles foram perdendo as gerações subsequentes, esses que passaram o avivamento estão ficando velhos, estão falecendo, etc. E essas denominações estão literalmente diminuindo. Eles já foram auge no Brasil, capa da Veja, etc., várias delas, mas hoje estão num decréscimo incrível. Por quê? Não fizeram a lição de casa. Chegamos aos 50 ou 60 anos. O que seria ser avivado hoje? Eles não contextualizaram isso, né? E eles perderam todos os filhos e netos que poderiam viver essa experiência. Já o terceiro grupo, que são as igrejas independentes, que talvez somando-se hoje seja um número gigantesco comparado às denominações históricas e pentecostais, elas estão assim, vivendo a mesma crise de quando nasceram. Quando elas nasceram, assim, nós não queremos estrutura, nós não queremos esse formalismo, nós queremos algo mais informal. Eles não começaram essas denominações porque eles queriam ser pentecostais. É diferente da década de 60. Eles começaram porque eles queriam um jeito diferente, mais informal de ser igreja. E eu me lembro que eu estava com um grupo de líderes de uma dessas denominações, há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, e a gente estava numa sala com 10 pessoas, todos eram amigos, todos tinham fundado a denominação juntos há 40 anos atrás,
e ninguém se chamava pelo nome. Era todo mundo assim, pastor tal, bispo tal, reverendo tal, etc. A uma certa altura eu falei assim, por que vocês começaram a mesma denominação? Ah, porque a gente queria informalidade, mais relacionamento. Eu falei, nós estamos há 2 horas numa sala e todo mundo está se tratando aqui, só falta dizer data vênia, o resto vocês já disseram tudo. É um formalismo incrível. Em 25 ou 30 anos, vocês deram a volta e chegaram no ponto de onde vocês partiram. Então, eles também perderam boa parte daquele vigor, daquele ânimo e tal. Com isso, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, não importa se você tem 100, 50 ou começou a sua denominação há 40 anos atrás. O que você tem que olhar é se você deu a volta e chegou no mesmo ponto. E aí a mentalidade precisa ser a do... Nossa, fugiu o nome agora. Aquele brinquedo, as minhas netas brincam com ele, que é um espiral, assim, que você fica jogando de uma mão para outra. Esqueci o nome agora. É como se fosse um espiral mágico, né? Acho que vocês sabem qual é. Muita gente brincou com isso já, né? Que você fica na mão lá com o espiral para lá e para cá. Esse. Ou seja, é um espiral, só que ele é ascendente. Cada volta leva você para o próximo nível. E não simplesmente mantém você no mesmo nível que você estava. Tá? Alguém... Mola maluca, exatamente. Obrigado pela ajuda aqui dos universitários. Tá? Mola maluca. Então, o que é a mola maluca? É uma espiral ascendente. Com isso, eu quero dizer que não importa o tempo da denominação, da igreja local, etc. A igreja de Jesus não vai morrer, mas a sua igreja pode fechar mesmo com 150 anos. Se você não pensar assim, como é que eu ensino a Bíblia no século XXI? Como é que eu promovo relacionamentos? Como é que eu compartilho de Jesus? Como é que eu faço discípulos? Né? Pegar a mesma pergunta que o Robert Hicks fez há 250 anos atrás, quando começou a escola dominical, e ele perguntou assim, bom, estamos em plena idade industrial, era industrial, as pessoas trabalham 16 horas de segunda a sábado, só tem um pedacinho do domingo livre, porque depois elas precisam descansar para voltar segunda-feira para o trabalho. Como é que a gente ensina a Bíblia? Aí ele falou, bom, só tem domingo de manhã, por isso chama dominical a escola, e as pessoas não sabem ler e escrever, então vamos usar a Bíblia para alfabetizar as pessoas e depois dar para elas a possibilidade de se aprofundar na palavra. A gente precisa fazer a mesma pergunta. Como é que a gente ensina a Bíblia no século XXI? Provavelmente a resposta vai ser um pouco diferente. Mas se a gente tiver coragem de fazer as mesmas perguntas que os pioneiros fizeram, a gente vai encontrar respostas muito interessantes, diferentes das coisas que nós estamos fazendo. E aí, para ilustrar com uma historinha quase tragicômica, né? Eu lembrei de uma história do curso de administração que falava também sobre esse tradicionalismo e mostrava o seguinte, tinha um rapaz namorando com uma garota e ele amava comer a carne assada que a mãe dela preparava. Então, ele falou, querida, eu não sei o que a sua mãe faz, por que ela corta as pontas da carne, etc., mas se você puder pedir para ela fazer a carne, e aí eu pergunto para ela... Né, essa carne é o lagarto, viu, pastor? É lagarto. Então, acho que alguns conhecem a história. Aí eles foram lá no almoço de domingo e a mãe preparou, ele perguntou para a sogra, a futura sogra, por que a carne era tão boa, né? Ela falou, não sei, é um tempero que eu usava lá da minha mãe e tal. E por que cortava a ponta da carne? Ela também não sabia explicar, ela só falou que era a mãe dela, então foram na casa da avó almoçar, pediram para a avó preparar a carne, assim foi. E ao final o rapaz perguntou a mesma coisa e ela falou, meu filho, na minha época a gente não tinha dinheiro para comprar um fogão grande, então só tinha um fogãozinho desse tamanho. E quando a gente comprava carne, não cabia lá dentro, eu tinha que cortar as pontas para pôr lá. Quer dizer, 50 anos depois, a filha, a neta, continuava cortando a ponta da carne sem saber por quê. E era por um motivo muito simples, simplório quase. Né? Talvez a gente continue fazendo coisas de 50 ou 100 anos atrás sem perguntar por quê. E se a gente perguntar por quê, a gente vai mudar a resposta, que não é tão complicado assim. É verdade, é verdade. Pastor Márcio, nosso presidente. Pastor Josué, que prazer enorme revê-lo e assim, que palestra extraordinária, como sempre, pastor. É um prazer e uma alegria muito grande. O senhor estava falando agora e eu estava lembrando há alguns poucos anos,
eu, o pastor Marcos Moura, mais alguns irmãos, mais alguns pastores, estivemos numa viagem missionária lá no país de Gales. E aí, lá, nós visitamos uma igreja congregacional. E, pastor, foi uma das visões mais tristes que eu já tive na minha vida, porque imagina, sabe, aquela igreja linda, 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 linda por fora. Quando entramos, ela era mais linda ainda por dentro. Linda, linda, belíssima, belíssima, com um órgão, aquele órgão maravilhoso, lindo, né? Uma acústica perfeita, mas a igreja tinha 5 velhinhos, e velhinhos mesmo, o mais novo tinha 70 e poucos anos, velhinhos. E uma senhora, que eu não me recordo mais a idade, ela todo dia ia para a igreja para abrir a igreja por algum tempo, né? O tempo lá que ela podia. E quando nós chegamos, então, para visitar, ela fez um pedido para a gente, pediu para que a gente cantasse, porque há muito tempo que não se cantava naquela igreja. E a gente, então, né, nós cantamos ali e era um misto entre canto e choro e lágrimas e um negócio que é terrível. Eu fui fazer o levantamento, acho que foi essa igreja que a gente fez o levantamento. A última conversão naquela igreja tinha acontecido na década de 50 do século passado. A última escola dominical tinha sido, se não me falha a memória, na década de 80 do ano passado, do século passado. Só que a situação, como o senhor bem disse, tem alcançado a gente aqui no Brasil, né? Porque tem igrejas semelhantes, né? E é exatamente o que o senhor falou, né? A gente está numa situação bem semelhante ao que a pandemia tem trazido para a gente, e muitas vezes a gente não consegue perceber, né? E romper com algumas coisas para que a gente perceba. Olha, pastor, tem sido dificuldades pessoais como pastor de igreja local, eu estou, sem dúvida alguma, nos 75% que o senhor falou aí, né? Que é péssimo em planejamento, né? Mas eu tenho tentado buscar isso. Eu tenho o livro do senhor desde a época da capa amarelinha, né? E tenho tentado buscar isso, o visionar também, né? Alguns livros nesse sentido. Mas, a nível de denominação, quem tem me ajudado muito é o pastor Rogério e o pastor Marcos Moura, né? Que são aí expert em planejamentos também. Mas eu queria até terminar aqui fazendo aqui um apelo aos irmãos que estão aqui, aos pastores. Eu acho que os pastores que estão aqui, os presbíteros, né, os jovens que estão aqui, precisa ter a humildade de perceber que a gente manda mal nessa questão de planejamento, e manda mesmo, né? Eu tenho na igreja alguns irmãos que me auxiliam, porque se dependesse de mim eu estava muito mal. E mesmo assim, são anos de avanços milimétricos nisso, né? Mas fica o apelo para que a gente possa participar dessa nova ferramenta, né? Dia 19 é o lançamento, que a gente participe do lançamento no dia 19 e a gente se envolva, né? Acho que é um investimento que a igreja local faz extraordinário, extraordinário, né? Eu desde já vou falar que com a minha liderança, que a gente precisa disso, pastor. Sabe, a igreja que eu pastoreio carece, precisa disso. Sabe, eu louvo a Deus por essa visão que o senhor teve de perceber essa dificuldade e apresentar uma ferramenta tão próxima, né, a nós, né? Todos têm agora a possibilidade, de fato, de ter um auxílio como a gente precisa. Então, se a gente terminar essa nossa caminhada nessas quartas-feiras, tão somente percebendo que a gente precisa de ajuda e buscar essa ajuda no lugar certo, eu já me dou por satisfeito. Sabe? Se nós, como igreja local,
percebermos isso e a gente, então, se colocar como servos humildes, né? Percebendo a nossa carência e buscando, então, solução para isso, eu confesso que eu me dou por satisfeito. Que o Senhor possa abençoar o senhor, pastor Josué. Eu não tenho palavras para agradecer toda a ajuda que o senhor tem prestado a nós, sempre que a gente recorre ao Senhor. E, mais uma vez, fica aqui o apelo para que nós, que os pastores aqui, que os presidentes de associação que estão aqui, possam levar isso também para os demais pastores, aqueles que não estão fazendo esse, para que a gente, de fato, possa ter algo diferente para as igrejas que o Senhor tem colocado sobre a nossa responsabilidade, né, para os próximos 10, 15 anos. Né, que a gente perceba que isso é uma necessidade real. Né? Então, pastor, muito obrigado, que Deus continue abençoando o senhor e, por favor, saiba que o senhor tem amigos e admiradores aqui, tá? Por favor, pastor. Eu que agradeço a oportunidade e espero que as sementes frutifiquem aí e ajudem vocês a olhar não só os próximos 10, mas os próximos 100 anos. Vocês estão plantando sementes para os próximos 100 anos. Então, vão em frente, desbravem e sejam tão pioneiros quanto os pioneiros foram há 160 anos atrás. Amém. 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 Marquinhos, volta aí para você.